por falta de informação ou até má fé. Algumas empresas que organizam concursos públicos ignoram os direitos de pessoas com deficiência. Um exemplo: mesmo nos casos em que não há reserva de vagas, o candidato com alguma restrição ou limitação não pode ser impedido de se inscrever como deficiente. Parece óbvio, mas no Rio de Janeiro, o descumprimento a essa norma motivou um processo na Justiça. O andar não revela, mas Renato tem uma doença rara que, entre outras consequências, limita os movimentos. É a calcinose tumoral. A deficiência genética provoca o depósito de cálcio na parte subcutânea do corpo. Geralmente as pessoas, quando vem alguém que fala que é deficiente, você espera uma pessoa cadeirante, uma pessoa que se encontre com uma doença visível, uma síndrome de Down, alguma coisa do tipo. Aí você olha assim, a pessoa de calça comprida, e fala assim, bom, realmente ele não tem nada, né? Algumas dificuldades que eu tenho para fazer as coisas, às vezes alguma coisa simples que as pessoas fazem. Vou te dar até um exemplo, cortar a unha do pé. Às vezes eu preciso até de ajuda. Mas as limitações não impediram Renato de tentar uma vaga no serviço público. No fim de 2014, ele fez concurso para técnico em radiologia no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. O edital previa 3 vagas disputadas pela ampla concorrência e uma reservada a negros. O documento não mencionava nenhuma reserva para pessoas com deficiência. Muitas coisas que as pessoas veem no edital, elas acham que o edital tem seria lei. Na verdade, o edital não é lei, né? O edital pode ter até força de lei, mas ele só regulamenta concurso. Se tiver alguma coisa que diga o contrário de uma legislação específica, o edital tem que se adequar. De acordo com a legislação brasileira, a cota só existe quando há pelo menos 5 vagas disponíveis. Menos que isso, é matematicamente impossível cumprir a lei que prevê reserva de 20% do total de cargos. Mesmo sabendo disso, o candidato tentou fazer a inscrição, mas quando mencionou deficiência, foi impedido pela comissão organizadora de participar do concurso. Ela impediu que o deficiente físico pudesse se inscrever no concurso, dizendo que o número de vagas para deficiente teria que estar previsto em edital. Caso não tivesse, não haveria possibilidade de você se inscrever. E com isso eles estão obstando que você possa ser chamado futuramente, porque nem sempre há uma vaga de imediato. Mas caso posteriormente seja chamado mais pessoas, o deficiente se enquadraria e seria chamado. E nesse caso não iria acontecer. A intenção de Paulo era fazer parte de um cadastro reserva ou ter a chance de ser chamado caso o número de convocações fosse alterado. Ele conta que tentou resolver o impasse com os organizadores da prova, mas sem respostas, decidiu procurar o Ministério Público e acionar a Justiça. Mesmo não tendo a previsão de cota para determinados cargos, eles pediram e tiveram a sua inscrição como deficiente negada para os cargos em que não tinha cota. E a banca organizadora, a fundação que organiza o concurso, justificava dizendo que não podiam se inscrever, que eles só podiam se inscrever como qualquer um outro. Na ação civil pública, a procuradora usou 2 normas para justificar o pedido de adequação do concurso às leis. O artigo 37 do Decreto 3.298, de 1999, deixa claro: toda pessoa com deficiência física tem o direito de fazer inscrição em concursos públicos. O artigo 8º da Lei 7.853 tipifica como crime o impedimento, sem justa causa, do acesso a qualquer cargo público por motivos derivados de sua deficiência. Os argumentos foram aceitos pela Justiça Federal, que determinou a reabertura do período de inscrições por mais 5 dias, um prazo que não prejudicaria outros candidatos e nem o cronograma da prova. Renato ficou em primeiro lugar entre os candidatos com deficiência e agora espera para ser chamado o quanto antes. Na visão do técnico em radiologia, a luta por inclusão social não pode ser deixada de lado. Eu vejo a limitação, tanto na legislação, não só na legislação, né, mas como todas as coisas que acontecem,
principalmente pela falta de informação e de alguém que faça alguma coisa, porque se ninguém tomasse nenhuma atitude em relação a esse edital, o concurso ia continuar, nenhum deficiente ia poder se inscrever. Principalmente o próprio deficiente, ele tem que saber o que é que ele tem direito, como nesse caso. A simples não se contentar com a resposta de dizer, não estamos atendendo a cota, o restante nós já cumprimos. Então, assim, que foi o caso do Renato, ele não se contentou com essa resposta, buscou as informações, se mesmo cumprindo a cota ele poderia se inscrever para os outros, e foi daí que tudo aconteceu.